Então vamos entender, pessoal, o que a gente fez nesse código muito louco aqui, né? Então vamos lá, para que a gente entenda, eu vou copiar esse código, vou vir aqui em módulo 1 e nesse teste 2 que a gente criou, eu vou colar ele aqui, perfeito? Então aqui, vamos entender parte a parte para a gente conseguir ver certinho. Então aqui ele está selecionando o objeto de pasta, que é o que a gente aprendeu, para que se existir duas, ele simplesmente olha para essa daqui, independente se existe outra. Perfeito? E aqui pode ser o que confunda um pouco. Vamos fazer o seguinte, está vendo este comando aqui, rows e o count? Então vamos ver o que isso faz, pessoal. Se eu pegar aqui e eu chamar este objeto rows, ele simplesmente vai olhar para todas as linhas que eu estou aqui. E quando eu chamo o método count, ele vai contar quantas linhas existe, né, nesta planilha aqui. Olha só, eu vou pedir para executar aqui. Olha lá, ele me retornou esse valor absurdo aqui, tá? Então ele foi até lá o final e pegou o último valor que ele pode pegar aqui na planilha, que é este daqui, simplesmente, que é o mesmo que tem aqui, beleza? Aí, o que acontece aqui, pessoal? Quando eu passo este valor aqui dentro dos céus, assim, e eu coloco 1, eu estou pedindo para ele verificar, né, para ele pegar aqui o último valor, né, da coluna 1. Então, para onde que ele vai olhar a partir desse momento que ele chegou aqui, pessoal? O último valor de linha, olha para mim, então ele vai olhar da coluna 1. Então, ele vai olhar para cá, ó. Simplesmente ele está aqui neste momento, tá? Então, simplesmente ele está lá embaixo. E esse outro comando aqui, pessoal, é o seguinte: vá até o final apertando Ctrl para cima. Então ele simplesmente chegou aqui e apertou assim, ó, Ctrl para cima. E este último comando aqui, ele faz isso aqui, ó, disso daqui aonde você está agora, que ele já executou isso aqui tudo, né? Executou isso aqui, isso daqui, isso daqui. Onde ele está agora? Aqui, né? Simplesmente aqui. Pega para mim a linha, né? Qual que é a linha? 11. Então aqui no final ele vai marcar linha 11. Vamos ver? Olha só, eu vou deletar aqui e vou pedir para executar. Só que a diferença, pessoal, é que a gente não está usando o ponto select. Então ele não vai mostrar fazendo isso que a gente fez aqui, ó, tá? Ele vai fazer simplesmente sem mover nada, ó. Eu vou dar um F8 aqui. Ó. Ah lá, 11. Ele pegou 11 aqui para mim, ó, 11. Agora, supondo que aqui, por exemplo, eu vou tirar um valor, ele vai pegar o 10. Olha só. Pegou o 10. Então, pessoal, é assim que a gente vai brincar aqui com o código, tá? Então, agora ficou fácil. Eu vou vir aqui na minha caixa, tá? E eu vou vir aqui. Se eu tenho aqui o final, né, pessoal? O final, ele recebe o último valor, a linha aqui, eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Eu deleto aqui, né, o valor aqui, o 10, ó, e concateno com o final. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai juntar isso daqui com o número que ele trazer aqui para mim. E ele vai adicionar sempre contando o último valor que tem aqui, que vai ser isso daqui. Olha só, pessoal, eu vou dar um play aqui. E agora ele precisa adicionar até aqui para mim, tá? Vou dar um play. Ah lá, ele adicionou até aqui para mim, ó, 3, 3, ó. E agora, eu fechei. Se eu adicionar mais valores aqui e eu der um play, ele adicionou o valor lá. Por quê, pessoal? Porque ele está contando para a gente qual que é a última linha preenchida com este comando aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que eu já tenho aqui o final, né? Basicamente aqui, pessoal, eu tô, ó, A2. Qual que é o A2? Aqui. Qual que é o final? Vamos supor que o final seja 11. Então, é D11. Então, qual que é o D11? Olha lá, D11. Aqui, ele faz simplesmente isso daqui. E pega isso e adiciona lá dentro, tá? Isso é automaticamente. Agora, o que eu preciso fazer? Eu posso alterar uma propriedade aqui. Ó, eu posso vir aqui, selecionar em cima. Eu posso vir aqui, pessoal, e alterar aqui no fonte essa propriedade aqui, colocando aqui. Mas como também eu posso vir aqui no código em si e alterar a propriedade do listbox aqui. Lembra que eu falei que a gente poderia digitar aqui? Listbox 1, ponto. Aí, ó, font
size, que é de tamanho. Aí qual que é o tamanho da fonte que eu quero? Por exemplo, 10, tá? Olha só, então vou dar um play. Aumentou o valor. Como também eu posso alterar o tipo, né, de fonte. Eu posso fazer assim, ó, list box, tá? E eu posso colocar aqui, ó, font name. Aí qual que é o nome da propriedade que eu quero? Verdana, que é o nome dessa fonte aqui. Vou dar um play. Ah lá, beleza? Acho que já era até que já estava já com padrão. Mas eu posso fazer isso tudo clicando aqui na caixa principal, selecionando ela aqui. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, alterar as propriedades diretamente aqui. Cadê? Aqui, ó, fonte. Eu posso alterar aqui diretamente aqui, tá, pessoal? Então, show de bola. Agora eu já tenho algo gerando aqui histórico para mim. Olha só, se eu selecionar aqui e der um play, ele simplesmente está puxando o histórico ali para gente. Vamos aumentar um pouquinho essa caixa aqui, né? Vamos colocar ela mais ou menos assim, tá? E vamos inserir aqui, ó, vamos inserir um label, né? Que seria este daqui. Para que o label nosso venha já com padrão igual tem aqui, eu vou dar um Ctrl C em cima deste objeto e Ctrl V. Ele vai copiar as propriedades e criar um novo nome para esse label aqui. E eu posso simplesmente aqui, ó, eu posso colocar, eu posso vir aqui em Caption e alterar o nome para histórico, tá? Então eu tenho histórico aqui, posso colocar aqui, vou dar um play. Olha só como ficou, histórico. Ficou meio branquinho aqui, mas não tem problema, vamos deixar assim mesmo. Ou eu posso vir aqui, selecionar esse objeto e aqui, background, né? Eu coloco, por exemplo, preto, tá? E eu ativo esse background para 1. Pronto, eu posso dar um play agora, aí ficou desse jeito. Vamos deixar assim só para a gente ter algo diferente. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Assim que ele adicionar um valor aqui, ele tem que adicionar esse valor aqui embaixo, tá? E como que a gente vai fazer isso? Ó, prestem atenção. Eu adicionar um valor aqui, a soma deste valor aparecer aqui, o que tem que acontecer? Ó? Este valor tem que vir para cá, este valor tem que vir para cá, este valor tem que vir para cá e este outro tem que vir para cá. Então, é muito simples fazer isso. Dentro de somar, ó, vou dar 2 cliques aqui. Então, quando ele clicar neste botão somar, eu posso continuar fazendo os códigos aqui embaixo, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, depois que ele realizar a soma, né, eu vou simplesmente colar esses valores aqui, né? Mas como que eu vou colar esses valores aqui? Eu vou primeiro descobrir qual que é o final, né? Então, eu já tenho um código para descobrir qual que é o final. Aqui, ó, vou até copiar ele aqui de novo e vou colar ele aqui. Então, aqui vai descobrir qual que é o final preenchido para a gente, que vai ser este daqui, tá? Então, o final preenchido mais 1 é o final que está em branco, é este daqui. Ó, este é o final preenchido, mais 1 é 12. Então, se eu somar aqui e colocar aqui, por exemplo, mais 1, ele sempre vai pegar o último final preenchido, mais 1 que vai ser o 12. Se aqui for o final preenchido, ele vai pegar esse aqui mais 1 que vai ser o 13. Olha só, vamos só marcar aqui como para ele parar aqui e vou dar um play para a gente ver. Eu vou somar aqui dois valores, tá? E aqui ele parou aqui para a gente, vamos dar um F8. Ah lá, 12. Vamos ver se deu certo. Ele deu 12 para a gente, deixa eu parar aqui. Ó, 11 é o preenchido, mais 1, 12. Perfeito, a gente já sabe qual que é a linha que a gente tem que colar, que é a final aqui. Como que a gente cola, pessoal? Simples, cells, né? Qual que é a linha que eu quero colar? A que deu a final. Qual que é a coluna? 1. E esse valor vai receber qual? O valor 1. Né? Então, aqui eu copio. A única coisa que eu mudo é que na coluna 2 vai receber o valor 2. E aqui eu mudo. A única coisa que muda é que aqui vai receber na coluna 3, né? Vai ser o combo box 1 que carrega o tipo de operador que vai ser. E aqui na coluna 4, ó, ele vai carregar o resultado, né? Que vai ser, na verdade, ou posso passar o cálculo, ou posso passar esse objeto aqui. Eu vou passar o objeto. Então, vamos ver se funcionou? Então, eu vou somar aqui 1 mais 1. E eu vou colocar soma, somar. Perfeito! Deu muito certo.
Só que percebe, pessoal, o seguinte, ó, que aqui embaixo ele não atualizou, tá? Olha só, aqui ele não colocou o valor novo que colocou aqui. E também aqui houve algum erro que ele não colocou o valor aqui, né, do valor 2. Vamos ver aqui, ó, porque eu coloquei 23 sem querer. Vou salvar aqui. Vou deletar esse valor aqui, tá? E vou testar novamente. Vou aqui, vou dar um play. Vou colocar aqui então para somar 1 mais 1, somar, somar. Ah lá, ele colocou 1, somar, deu 2. Perfeito. Só que aqui, pessoal, ó, ele não colocou o valor. Por quê, pessoal? Porque qual que é o nosso pequeno trecho do código que verifica quantos campos que ele tem que adicionar? Aqui. E esse campo aqui, esse código que a gente criou aqui, ele só é chamado quando, né? Ele só é chamado quando a planilha carrega, ó. Quando a planilha carrega. Só aqui que ele está sendo chamado. Então, após realizar a soma, eu preciso fazer ele chamar isso daqui novamente para ele atualizar o range, porque o range mudou. Aí ele vai pegar o final novamente e atualizar aqui a propriedade deste objeto listbox. E o que eu faço, pessoal? Para ficar mais fácil, em vez de eu fazer isso aqui, pessoal, copiar isso daqui e colar aqui embaixo, olha só, lembra que a gente aprendeu sobre funções, né? Vamos criar uma função para fazer isso para a gente, porque assim a gente economiza código. Aqui embaixo eu vou fazer simplesmente assim, ó, public function, na verdade, pode ser public function, pode ser private, né, na verdade, private function, porque eu não quero que ela fique disponível para o usuário. Aí, update listbox. Este é o nome da minha função, tá? Opa. Então, aqui, simplesmente end function. E eu vou pegar aqui, pessoal, ó, eu vou pegar esta parte do código aqui, tá? E vou colar aqui. Aqui eu não preciso pegar, porque ele já essa definição de tamanho e de fonte eu não quero atualizar. Eu quero atualizar apenas o final que ele tem que pegar e o raw source, que é onde vai estar os meus conteúdos, tá? E o que eu faço agora, pessoal? Simplesmente aqui em cima, ó, após ele inserir os valores no meu histórico aqui, no meu banco de dados, eu chamo a função updateList, que ele vai vir para cá e atualizar. Olha só, eu vou marcar aqui, vou dar um play, vou colocar 1, 2, somar. Ah lá, ele colocou, né? Agora, olha só, ele vai chamar essa função, vai vir aqui, vai pegar o novo final que vai ser 13, ó, 13, e vamos ver se ele vai atualizar. Ah lá, atualizou, ó. Ele atualizou. Agora, se eu adicionar outro, deixa eu só tirar o marcador aqui, ó. Vou tirar o marcador, tá? E vou somar. Ah lá, ele adicionou. Ó, adicionou aqui, somei. Ele adicionou outro aqui. Vou somar de novo. Ele só vai adicionando. Se eu colocar aqui multiplicar, ele tem que agora colocar multiplicar. Olha, tá dando certo. Aqui, pessoal, olha só. Quando o meu objeto userForm ele abre, ele chama essa função aqui. E aqui, ó, por exemplo, a gente pode chamar, em vez de a gente escrever esse código aqui, eu posso deletar. Já que ele está sendo escrito aqui, eu posso chamar essa função aqui, ó. Olha só, agora, em vez de eu estar duplicando esse código várias vezes aqui dentro, toda vez que eu precisar atualizar, eu chamo essa função que eu criei. Então agora, se eu vir aqui e der um play na minha caixa, vai funcionar normalmente. Ó, ele ativou, né, chamou o evento active, carregou a listagem, e eu posso somar os valores aqui, escolhendo qual que é, e aqui ele gera o histórico para mim das multiplicações. Interessante, né, pessoal? Agora, você deve estar se perguntando o seguinte, deixa eu só... Eita, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Você deve estar se perguntando o seguinte, pessoal. Legal, show de bola, mas como que eu faço para mim chamar esta caixa de entrada aqui, sem eu precisar tá dando play aqui? Simples, você pode fazer assim, eu vou salvar aqui, tá, pessoal? Vou inserir um botão aqui, e nesse botão que eu inseri aqui, eu não atribuí nenhuma macro, eu vou vir aqui, ó, e vou inserir um módulo, vou inserir um novo módulo, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, sub mostrar
form, tá? E como que eu faço para mostrar o form? Eu simplesmente dou um show, ponto, aí, não, na verdade, eu uso o nome do objeto, né, que vai ser caixa principal, ponto, show. Então aqui eu estou fazendo assim, ó, o objeto caixa principal, quem que é? Aqui, ó, caixa principal, eu dei um nome para ele aqui, ó, caixa principal, é isso daqui. E eu quero fazer o que com ele? Ponto show, beleza? Então agora eu vou vir aqui, atribuir macro, botão 1, mostrar a forma e olha só, simplesmente eu tenho um botão que chama o meu formulário para preencher, beleza? Agora, mais à frente a gente vai aprender a tá apenas abrindo o formulário, tá bom? Ah, se você quer, por exemplo, pessoal, que ao abrir a planilha ele já chame isso daqui, simplesmente eu venho aqui no objeto, esta pasta de trabalho que a gente já aprendeu, chamo o método workbook open, o evento, e dou um caixa principal show e vou dar um save. Agora, olha só, se eu fechar aqui, pessoal, vou fechar, tá? E eu vim aqui no meu user form, que é o nome que eu dei e eu der um play aqui, olha o que vai acontecer. Assim que abrir a planilha, ele já chama isso daqui pra gente. Aí você deve estar se perguntando, como que você evita da pessoa estar editando aqui e tem que obrigatoriamente editar por aqui? Você tem uma opção, tá, pessoal? É vir aqui na caixa principal, selecionar o objeto, alterar a propriedade, tá? Show Model e colocar aqui como True, tá? Eu vou fechar aqui e vou salvar e vou abrir novamente. Olha o que essa propriedade alterada ela faz para gente. Ó, abriu aqui na outra tela para mim. Ela evita que a pessoa clique na célula, beleza? Então aqui, por exemplo, 2 mais 2, somar. Ele adicionou aqui, atualizou normalmente. O problema, pessoal, é que se a pessoa fechar aqui o user form e ela vir aqui, né, para editar os códigos, ela vai conseguir. Como que eu evito que a pessoa feche o user form, pessoal? É simples. Eu vou salvar aqui novamente, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar em cima aqui, vou dar 2 cliques em cima do user form e existe um método aqui chamado, ó, user form. O evento que eu vou chamar é o terminate. O que isso aqui acontece? Quando a pessoa clicar no botão fechar, que é esse botão aqui, ó, ele vai chamar este evento aqui. Então, você pode colocar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Você pode escrever o seguinte código aqui, ó. Você chama um input, tá? Você chama um input aqui chamado senha, por exemplo. Senha recebe um input box, tá? Insira a senha para acessar a planilha, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Input box, acho que tem que colocar as aspas, né? Beleza. Aqui a pessoa vai colocar uma senha. Lembra do input box, pessoal? É aquela caixa que abre um input para você colocar, já que a gente vai ver. Aí eu posso definir uma senha aqui, pessoal. Se a senha for igual a, por exemplo, 1, 2, 3, então, and if, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar o meu user form aqui, o caixa principal, ó, caixa principal, que é meu objeto, vou dar um hide aqui para esconder ele vai fechar, tá? Agora, se a pessoa errar a senha, eu vou colocar aqui um else. Se ela errar a senha, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar o this workbook, que é a pasta de trabalho atual que ele está trabalhando, vou dar um class e vou dar um false aqui. Isso aqui vai fazer a pasta de trabalho fechar e não vai salvar. Olha só, vou salvar aqui, vou fechar, ó, vou fechar aqui também e vou abrir o user form. Olha o que vai acontecer agora. Ele apresentou. Se eu clicar em fechar, ele vai chamar aquele evento. Ah lá, insira a senha para acessar a planilha. A pessoa, por exemplo, acessou, colocou isso daqui, pessoal, ó, colocou 555 aqui e der um OK, ele fecha porque a senha está errada. E se ela colocar a senha certa, ele vai dar acesso para a planilha. Ó. 1, 2, 3. Ok, ele deu acesso para a planilha porque ele escondeu, né? Aqui ele escondeu o nosso código aqui, ó. Ele escondeu
o userform principal que a gente deu aqui o nome deste objeto, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Então a gente criou aqui um pequeno código para também evitar que ele feche o userform e acesse os códigos aqui. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas a gente aprendeu muita coisa e até a próxima aula.